Olá, meu nome é Jorge Guerra Pires, sou doutor em engenharia de informação focado em bioinformática. Este podcast é focado na mente ateísta. Os tópicos serão bem variados, mas em geral o objetivo é ajudar a entender como vai ser um Brasil mais ateísta, como vai ser um Brasil mais secular. O que muito possivelmente será resolvido, quais são os conflitos atualmente que são criados por questões religiosas, dogmáticas. Então o objetivo é servir como um ponto de reflexão para ateístas ou pessoas que sejam interessadas na mente ateísta. Então, nosso objetivo é, em cada episódio, tratar de forma diferente ou de forma bem variada a mente ateísta. Inicialmente, eu vou produzir os episódios eu mesmo, mas nós vamos ter possivelmente convidados, qualquer pessoa que conheça um ateísta que tenha uma certa influência e queira sugerir para o podcast para ser entrevistado, para a gente bater um papo, ou até mesmo se você tiver qualquer influência no ateísmo brasileiro, que tem algum tipo de importância no mundo do ateísmo brasileiro, você está convidado a participar. Eu sou autor de vários livros e os meus últimos livros têm sido focados em ateísmo. Eu sugiro você, eu peço gentilmente que conheça os meus livros na Amazon, no Google Books e também conheça meu canal do YouTube, onde esse podcast vai estar disponível com episódios extras e também será disponível, todos os episódios do podcast estão disponíveis no YouTube com a adição de mais episódios. Então se inscreve no meu canal do YouTube e deixa seu like e suas estrelas, dependendo de qual plataforma você estiver usando. Então, bom aprendizado. Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, à primeira vista, é muito atraente, sabe? Aquela tese de que a ciência moderna só foi possível por causa do monoteísmo judaico-cristão. Sim, a lógica parece fechar, né? Trocar um monte de deuses por um Deus único que coloca ordem no universo. Exato. Parece que cria o terreno perfeito para a ciência florescer. É uma narrativa muito poderosa. E muito difundida. A gente ouve isso em debates acadêmicos, mas também em conversas que tentam, conciliar fé e razão. É uma ideia que arruma a casa. Arruma a casa, boa definição. E para investigar se essa arrumação realmente se sustenta, a gente tem um material excelente hoje. Sim, o ponto de partida é um artigo bem denso e provocador do Jorge Guerra Pires, chamado Monoteísmo, Ordem e o Nascimento da Ciência. Um equívoco confortável. E para complementar, a gente tem uma entrevista com o físico José Goldenberg, que sentiu na pele o que acontece quando se desafia essa narrativa. Pois é. Então, a nossa conversa aqui vai ser justamente essa, usar essas fontes para desmontar um pouco essa ideia. E ver se é um fato histórico ou, como o título do artigo já provoca, só um equívoco confortável, uma história que soa bem, né? Exato. O que a gente vai ver é que essa relação entre ciência e religião parece muito mais uma história de divórcio do que de um casamento feliz. Certo, então vamos começar a desempacotar isso. O primeiro ponto do artigo do Pires já é um soco na ideia de que simplificar deuses é um avanço. Já começa forte. Ele tem uma frase que é, demolidora. Ele diz: um Deus único, onipotente e onisciente explica tudo e justamente por isso não explica nada. É isso, tive que parar para pensar nisso também. É um ponto crucial. Porque encerra a investigação, né? Exato. O Pires faz uma distinção brilhante entre uma simplificação teológica e uma simplificação epistemológica, ou seja, do método científico. Uma coisa é organizar os deuses no céu, digamos. Isso. Outra, completamente diferente, é organizar como a gente investiga o mundo. A ciência busca causalidade natural. Ela precisa do A aconteceu por causa de B. E não A aconteceu porque Deus quis. Exatamente. Se a resposta para por que a maçã cai é porque Deus quer, a gente nunca chegaria na lei da gravidade. A investigação morre ali. Fim de papo. Fim de papo. Isso nos leva a outro ponto que o artigo desconstrói muito bem. Aquela imagem do politeísmo grego como um caos. Ah, sim. Os deuses caprichosos versus a ordem monoteísta. Uma caricatura. Pires lembra que isso não se sustenta. Ele dá exemplos ótimos. Aristóteles não consultava Zeus para entender física, sabe? Claro que não. E Ócrates, o pai da medicina, proibiu os alunos de darem explicações divinas para doenças. Ele queria a causa natural. A semente da ciência já estava ali. E brotando justamente ao colocar os deuses de lado. Não por causa de uma reorganização deles.
Exato. E essa semente não brotava no vácuo. A filosofia grega já buscava o que eles chamavam de logos. Que não é um Deus pessoal. Longe disso. É algo muito mais profundo. Uma ordem racional, impessoal, quase matemática que governa o cosmos. Para eles, o universo já era ordenado. A palavra cosmos significa ordem, né? Exatamente. Uma ordem que a razão humana podia acessar e entender. E aí vem a parte que eu achei mais contraintuitiva do artigo. O Pires argumenta que, paradoxalmente, esse universo do logos grego é, em teoria, mais previsível para um cientista do que o universo cristão. Parece estranho, mas faz todo sentido se a gente pensar no conceito de milagre. Certo. No universo monoteísta, as leis da natureza são como decretos de um rei. E o rei pode a qualquer momento suspender os decretos. O milagre. A água vira vinho. O mar se abre. Para um cientista, essa é imprevisibilidade total. Entendi. Já no universo grego, as leis não são decretos, elas são parte da estrutura da realidade, elas simplesmente são. Elas são necessárias. A gravidade não é uma lei que pode ser suspensa, é uma propriedade do universo. E a ciência opera muito mais nesse modo grego, então. Totalmente. A ciência assume que as leis da natureza são constantes, universais e não estão sujeitas a caprichos. A ordem que a ciência busca é a do logos. Sabe, essa discussão me lembra como certas figuras são sempre convocadas para esse debate. Ah, sim, os trunfos. Exato. E o artigo do Pires vai de cabeça em 2 casos famosos, Spinoza e Einstein. Parece que é proibido ter essa conversa sem alguém falar, mas até um Einstein acreditava em Deus. Sempre aparece. Eles são usados como uma ponte, né? Entre a ciência e a religião. Pega o caso de Spinoza. A famosa frase em latim, Deus sive natura. Deus, ou seja, a natureza. Muita gente interpreta isso como se Spinoza estivesse dizendo que as leis da física são o pensamento de Deus, algo assim. O que validaria a tese monoteísta? Só que é uma distorção completa. O artigo do Pires é muito claro nisso. O Deus de Spinoza não tem absolutamente nada a ver com o Deus pessoal da Bíblia. Ele não cria, não julga, não ama. Não tem vontade. O Deus de Spinoza é a estrutura lógica do universo. É a totalidade de tudo que existe funcionando por necessidade. Então, é uma ironia tremenda. Quem usa Spinoza para defender um Deus pessoal está, na verdade, citando um filósofo que, basicamente, eliminou esse Deus. Uma ironia que custou caro para ele. Spinoza foi excomungado da comunidade judaica de Amsterdã justamente por isso. Por ateísmo, né? Exato. Porque ao identificar Deus com a natureza, ele removeu toda a transcendência, todo o poder pessoal. Ele não estava reformando a teologia. Ele estava implodindo ela por dentro. E com Einstein acontece algo parecido. A admiração dele pela ordem do universo vira sinônimo de fé religiosa. Vira. E, de novo, a gente precisa olhar o que o próprio Einstein dizia. Ele era explícito. Rejeitava a ideia de um Deus pessoal? Totalmente. Um Deus que responde a orações, que se preocupa com a gente. Quando ele falava Deus, como na frase Deus não joga dados, era uma metáfora. Uma metáfora para a ordem e a inteligibilidade do cosmos. Perfeito. Era uma reverência pela estrutura da realidade, não por um criador. Ele acreditava que o universo, no fundo, faz sentido e pode ser entendido pela matemática. Ele admirava nas palavras dele o Deus de Spinoza. Exatamente. A ordem imanente, a consistência lógica da natureza. A busca dele por uma teoria unificada vinha dessa fé na racionalidade do universo, não de uma fé religiosa. Essa tensão toda, ela não é só filosófica, né? A entrevista com José Goldenberg joga um balde de água fria de realidade nisso tudo. A história dele é fantástica. Mostra como o debate pega fogo na vida real. Ele conta que publicou um artigo no Estadão com uma tese muito parecida com a do Pires. Isso, que a ciência avança ao empurrar Deus para fora do campo das explicações. E a reação não foi, digamos, um debate acadêmico polido. Longe disso. Ele descreve como uma tormenta. A resposta mais dura veio de um colega da USP, o biólogo Paulo Nogueira Neto. E o ataque não foi ao argumento científico. Não, foi pessoal. Ele disse algo como: vocês cientistas são bons nos seus laboratórios, mas incompetentes para entender o ser humano, a alma humana. Uau!
É a acusação clássica, né? A ciência é fria, ela tira o sentido do mundo. É um argumento totalmente emocional. E aí está o cerne do conflito. A ciência explica o como, mas o território do porquê, do sentido, do propósito... Tradicionalmente pertenceu à religião. Exato. O ataque ao Goldenberg foi uma defesa desse território. Foi aqui a sua ciência não entra. O próprio Goldenberg lembra que o Einstein sofreu um ataque idêntico nos Estados Unidos. Sim, um bispo o chamou de inocente em assuntos religiosos. É a mesma lógica. Você é um gênio da física, mas um ingênuo sobre o que realmente importa. E essa tensão não é só entre figuras públicas. Não mesmo. Goldenberg conta uma história pessoal do filho dele, que é músico. O filho argumenta que a capacidade humana de criar beleza, de compor música... Não pode ser reduzida a sinapses e moléculas. Exato. Que isso aponta para algo a mais, para uma alma. Mostra como essa discussão atravessa até a mesa de jantar em família. Essa reação visceral, tanto do colega quanto do filho dele, parece uma tentativa de segurar um espaço que a ciência vem ocupando cada vez mais. Sim. E isso nos leva de volta ao padrão histórico que tanto o artigo do Pires quanto a entrevista do Goldenberg desenham de forma tão clara. É um padrão consistente e implacável. A história da ciência pode ser lida como um processo contínuo de tornar Deus desnecessário como explicação. Vamos refazer esse caminho. Começa com Newton, gênio absoluto. Mas ele ainda achava que o sistema solar era meio instável, que de vez em quando Deus precisava dar um empurrãozinho para ajustar as órbitas. Deus como mecânico cósmico. Isso. Aí, um século depois, vem Laplace, um matemático francês, e mostra que o sistema solar é estável por si só. Não precisa de ajustes. É daí que vem a famosa resposta dele para Napoleão, né? Quando Napoleão perguntou onde Deus entrava no modelo dele. A lenda diz que ele respondeu: Senhor, eu não tive necessidade dessa hipótese. A primeira grande demissão de Deus na ciência. E depois veio Darwin. E que demissão! Antes de Darwin, a complexidade dos seres vivos era a prova definitiva de um designer inteligente. O olho humano, a asa de um pássaro. A única explicação parecia ser um criador. Darwin ofereceu um mecanismo, a seleção natural, um processo cego, sem propósito. Ele substituiu o designer por um processo natural. E a genética moderna só aprofundou isso, sem precisar de um plano final. O mesmo para a cosmologia. O padrão é nítido. E o mais fascinante que o Goldenberg destaca é que até a teologia mais sofisticada se adapta a esse recuo. Assim, o exemplo do Papa Bento XVI, o Joseph Ratzinger. É espetacular. É perfeito. Ratzinger, que Goldenberg descreve como um teólogo brilhante, dizia que a ideia de criar um mundo em 6 dias era bobagem. Uma leitura que não se sustenta mais. E no lugar disso, ele propôs algo muito mais sutil. Ele disse, a voz de Deus é o código genético. Nossa, isso é muito forte. O que isso significa? Para onde Deus foi empurrado dessa vez? Para o nível mais fundamental e abstrato possível. Nessa visão, Deus não interfere no dia a dia, ele cria as leis da biologia, ele estabelece o software. O código genético e as regras da evolução. Juntando todas as peças, a tese do equívoco confortável parece se sustentar com muita força. A ciência moderna não nasceu porque o monoteísmo preparou o caminho. Pelo contrário, ela parece ter decolado quando começou a se libertar metodologicamente de explicações divinas. A ordem que a ciência busca não é decretada, é descoberta. É descoberta que na Terra, com observação, com teste, com dúvida, como o artigo conclui, o monoteísmo pode ter sido um pano de fundo narrativo, mas não foi um motor epistemológico. Em outras palavras, a ordem que a ciência descobre não vem do altar, vem do laboratório. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para continuar pensando, sabe? Uma provocação que emerge da conversa. O Deus das lacunas. Exato. O conceito que o Goldenberg fala, a nossa tendência de colocar Deus para explicar o que a ciência ainda não sabe. A órbita dos planetas era uma lacuna, a origem das espécies era uma lacuna. E a ciência foi lá e preencheu. Mas ainda temos lacunas gigantescas. Sem dúvida. E a questão que fica no ar é: o que essa história toda nos diz sobre as grandes fronteiras do desconhecido de hoje? Como a origem do universo, o que havia antes do Big Bang. Essa é uma, e talvez a maior de todas, a natureza da consciência.
Como é que matéria, um cérebro, gera experiência subjetiva, o amor, a dor, a percepção do vermelho? São as lacunas de hoje. E a pergunta provocadora é: elas são apenas as próximas lacunas na fila, esperando para serem preenchidas pela ciência, seguindo o mesmo padrão histórico que a gente viu? Ou será que elas representam um problema fundamentalmente diferente? Um limite onde a explicação puramente naturalista talvez se mostre pela primeira vez insuficiente. A história dá uma pista forte, mas a resposta continua em aberto. Olá, você acabou de assistir, de ouvir mais um episódio do meu podcast Mente Ateísta. Nesse episódio, eu espero que você tenha aprendido bastante. Eu gosto sempre de lembrar que os meus livros estão todos disponíveis na Amazon, no Google Play e em várias plataformas. Eu também gosto de lembrar também que esse podcast está disponível no YouTube, para quem prefere o YouTube. E o YouTube permite que eu poste episódios extras. Então, você pode acompanhar o meu podcast Mente Ateísta no YouTube, onde você poderá encontrar todos os episódios arquivados por um período de mais de 3 meses. Também poderá acompanhar episódios extras. Então, sugiro que você compartilhe com amigos, com ateístas ou com pessoas que se interessam pela causa ateísta no Brasil. Como sempre, se você conhecer alguém que possivelmente tem interesse em participar, tem interesse em ter uma conversa, em ser entrevistado e falar sobre o ateísmo no Brasil, meu podcast está aberto para possíveis convidados.